Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 21, versículo 33. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 21, versículo 33, diz assim, a palavra do Senhor. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes o seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram um filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram e lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso não vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Oremos ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela palavra. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Deus, perdão pelos pecados que eu vi que eu cometi e os que eu não vi. Santo e eterno Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por ter falado conosco mais uma vez. Deus, ilumina minha mente, me dá entendimento, Deus, da Tua palavra. Me enche, Deus, com o Teu poder, para que assim eu possa ministrar a mesma, de conformidade, assim o Senhor inspirou o apóstolo Mateus. Deus, leve essa palavra a cada coração que vai ouvir, Deus, esse sermão, para que possa entender e compreender a Tua palavra, e assim, Deus, nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo e eterno Deus, assim confiando no Senhor, já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para assim aprendermos da parte do nosso Deus. Irmãos, no último domingo, nós estudamos aqui a parábola dos dois filhos. E aprendemos o que Jesus Cristo, Ele quis nos ensinar, quando Ele contou a parábola dos dois filhos. Aprendemos que, de imediato, Jesus Cristo, Ele chegou para o primeiro dos seus filhos e disse, filho, vá à vinha
e lavre a terra. E aquele filho, de imediato, ele disse que não ia. No entanto, ele arrependido, ele acabou indo. O outro, Jesus, conta na parábola que chega até ele e diz as mesmas palavras. Entretanto, esse segundo filho reconhece a autoridade de Jesus, mas ele não foi. Ele disse que iria, mas não foi. Jesus, ele explicando a parábola, ele deixa bem claro que a parábola que ele contou estava se tratando exatamente da questão dos mestres religiosos e os chefes dos sacerdotes que conheciam a Deus, eram extremamente religiosos, todavia, eram pessoas que eram hipócritas, enganavam-se a si mesmos, eram santos só nas suas próprias concepções pecaminosas. Enquanto isso, Jesus ele nos ensina que prostitutas e publicanos, que o povo judeu tinha como pecadores, como pessoas que eram completamente afastados da comunhão com Deus, estavam ouvindo o sermão de João Batista, estavam se arrependendo de seus pecados e estavam entregando-se à pessoa bendita de Deus para que Deus os transformasse. Irmãos, o texto que nós lemos, Jesus, ele mais uma vez, ele conta uma parábola. E desta feita a parábola dos lavradores. Nessa parábola, que começa no versículo 33, do capítulo 21 do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, Jesus começa contando essa parábola assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou a cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Interessante, né? Jesus, ele conta essa nova parábola, ele, sido acordado entre o proprietário de terra e os lavradores, que ele arrendou a terra. Versículo 34. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Versículo 35. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o outro. Versículo 36. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Irmãos, parem para analisar. O proprietário daquela terra,
ele tinha preparado todas as condições para que sua terra viesse dar fruto. E ele alugou ou arrendou a sua vinha. E esse proprietário, como diz a parábola que Jesus contou, ele saiu de viagem. Entretanto, esse proprietário, ele enviou os seus servos para pegarem a parte que ele tinha nos frutos daquela vinha. E o que é que os lavradores fizeram? A um, como diz a parábola, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Versículo 37. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Esse proprietário da vinha, como a parábola que Jesus ele nos conta, diz que por último ele enviou seu filho. E o pensamento do proprietário da vinha é que ao filho dele os lavradores iriam respeitar, já que tinham matado alguns de seus servos, tinham apedrejado o outro, tinham espancado o outro. Versículo 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Esses lavradores eram maus. Eles mataram os servos do proprietário da vinha. E quando o dono ou o proprietário da vinha pensou: já que mataram meus servos, o que eu vou fazer agora é enviar o meu próprio filho, porque pensando o proprietário da vinha que ao seu filho eles respeitariam. Mas o texto vai nos contar que os lavradores maus quando tiveram conhecimento que o filho do proprietário da vinha viria requerer os frutos, a atitude que eles tomaram foi: vamos matá-lo, porque esse aí é o herdeiro da terra. Vamos matá-lo e ficar com a parte da terra que cabe a ele. Versículo 39 diz: assim eles o agarraram, ou seja, agarraram o filho do proprietário da vinha, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Irmãos, que tipo de pessoas eram esses lavradores? Eles tinham feito um negócio, um acordo com o proprietário da vinha. E o que o dono da vinha queria era unicamente a sua parte nos frutos. Ele não queria nada além de sua parte nos frutos. Ele não queria, que não estava requerendo aqui a parte dos lavradores. Pelo contrário, ele estava requerendo aqui unicamente a parte dele, a parte que cabia a ele, que era proprietário da vinha, que era realmente o dono da vinha. E o que é que aqueles lavradores fizeram? Como diz a parábola que Jesus nos contou, eles espancaram a um, mataram a outro, quando foi enviado os servos,
eles apedrejaram a outro, e outros servos do proprietário da vinha, quando foram enviados em maior número, eles maltrataram também da mesma forma. O proprietário vai, tem a belíssima ideia de enviar o seu filho, pensando que ao filho do proprietário, que era herdeiro da vinha, eles respeitariam. Pelo contrário, irmãos, eles não respeitaram. Eles decidiram matar. E como diz o texto sagrado, eles o amarraram e o levaram para fora da cidade e o mataram. Eles o agarraram, lançaram-no para fora da cidade, da vinha, e o mataram. Irmãos, esse proprietário da vinha aqui, ou essa vinha, o proprietário da vinha, pelo que a parábola nos ensina, nos fala do próprio Deus, que é o dono da vinha. Esses lavradores, que foi concedido, ou foi acordado entre o proprietário da vinha e eles, são as pessoas que ouviram, ou que Deus ele chamou no Antigo Testamento para representar o próprio povo de Israel, representar Deus. E Deus, irmãos, esses servos aqui do proprietário da vinha são exatamente os profetas, que quando o Deus Todo-Poderoso levantava esses profetas para que eles viessem corrigir, ensinar a palavra de Deus, ensinar o povo de Israel que eles deviam andar de conformidade à lei de Deus, que eles deviam andar de conformidade ao padrão que a Bíblia Sagrada nos ensina, requerer deles um caráter moral, espiritual, no qual o próprio Deus, ele determinara para que o povo que diz que serve a ele, viesse realmente fazer. E o que é que acontece? Eles espancaram a um, mataram a outro, apedrejaram o outro, os demais maltrataram. Irmãos, isso não está muito diferente de hoje não, irmãos. Não está muito diferente de hoje não. Hoje também está assim, no meio evangélico. Se nós observarmos hoje, e fizermos uma autoanálise do cristianismo atual, e não só do atual, mas do cristianismo de um bom tempo atrás iremos ver que o cristianismo ele tem crescido muito. Exemplo, hoje a gente tem governantes que são cristãos, nós temos deputados que são cristãos, temos senadores que são cristãos. Apesar dos apesares, irmãos, que hoje estamos aqui gravando esse sermão para postarmos no YouTube, para que os irmãos possam assistir. Entretanto, irmãos, o governador da Paraíba, ele decidiu fechar as igrejas, e que a gente tinha unicamente o direito de gravarmos uma live, ou gravar um vídeo como esse aqui, um sermão como esse aqui, lançar no Facebook. E cadê os governantes cristãos? Cadê os homens que se dizem levantados por Deus para representar o evangelho e dar a cara a bater? Hipócritas, fingidos, falsos, cínicos, bons atores,
Porque se realmente representassem a pessoa bendita de Deus, se realmente representassem o Evangelho, eu duvido que estaríamos nessa condição hoje. Alguém pode perguntar, mas Romualdo, você prega tanto, e tantos pregadores pregam que Deus é todo poderoso, que Ele é soberano, que Ele comanda tudo, comanda. Mas Deus permite, irmãos, isso acontecer, sabe para quê? Para que venha a ser manifestado, ou venha a se manifestar os justos. E aqueles que são injustos, a igreja e o mundo venham a ter conhecimento que eles não têm parte alguma com o reino de Deus. Digo isso com o coração, irmão, indignado, com o coração cheio de fervor, e que não tenho medo de falar. Graças a Deus, Deus concedeu essa coragem a mim, concedeu a alguns homens, para falarmos acerca do Evangelho. E, irmãos, hoje não está tão diferente não, irmãos. Como eu estava dizendo, o Evangelho cresceu muito, cresceu. Mas o que é que a nossa nação mudou com isso? Cada dia mais a nossa nação se torna pecadora, afastada de Deus. As pessoas que mentem cada dia mais, estão mentindo muito mais, ainda mais. E quando Deus ele levanta homens para realmente pregarem a verdade, como um exemplo o pastor Paulo Júnior e tantos outros homens de Deus, para exigir um padrão moral do povo que serve a Deus, a primeira coisa que acontece com esses homens é serem ameaçados, é serem hostilizados, acontecem represálias contra eles. São pessoas que são atacadas nas redes sociais, são atacadas em tudo que é mídia. E muitas vezes, irmão, pessoas que dizem, abrem a boca que servem a Deus. É exatamente, irmãos, da mesma forma. O povo judeu, eles se entregaram à hipocrisia religiosa de uma tal forma que eles não queriam, irmão, aceitar de forma alguma uma correção da parte de Deus. Não é à toa que o nosso amado, meigo, poderoso Jesus Cristo, ele nos conta essa parábola. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Esse filho, irmãos, do proprietário da vinha, ele nos fala da pessoa bendita de Cristo, que Jesus já estava predizendo aqui o que iria acontecer com ele. O agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram, ou seja, lançaram para fora o arrastaram para fora da cidade, ou ele saiu para fora da cidade carregando aquele madeiro sobre suas costas e foi crucificado por nós. Homens maus, homens que se diziam servos de Deus e não tinham o mínimo de compromisso com a palavra do mesmo.
quando o dono da vinha vier, matará horrivelmente esses perversos e arrenderá a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, 42, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Irmãos, quem é essa pedra que os construtores rejeitaram? Essa pedra é o Filho de Deus, o qual ele veio habitar entre os homens, ele veio ele veio entregar a sua vida ao próprio Deus para pagar a dívida que nós devíamos a Deus. Infelizmente, tem algumas pessoas que pensam que nós devíamos algo ao diabo. Apesar que tem um teólogo, um dos pais da igreja, chamado Orígenes, que ele tem esse pensamento também, lá do 3º século. Orígenes viveu no 3º século. Ele acreditava, na verdade, que a humanidade devia um preço ao diabo, e Jesus pagou com o seu sangue. Irmão, isso é heresia. Devíamos era a Deus, porque pecamos contra Deus. Irmãos, o diabo, ele não tem absolutamente nada, nem casa aquele maldito tem. Deus que construiu um local de tormento eterno para o colocá-lo. Jesus Cristo, que é a pedra angular. Os construtores que os rejeitaram foi o povo de Israel. Lembra que no Evangelho, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número, se eu não me engano, 10, diz que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Ele veio para os que era seu, ou seja, para o povo de Israel, da sua genealogia. Mas a Bíblia diz que os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade humana, nem da vontade da carne, de homem algum, mas nasceram de Deus. Irmãos, como diz a palavra de Deus, nós se tornamos filhos de Deus, exatamente porque um dia rejeitaram esse Salvador, e nós o recebemos pela fé. Que Deus em Cristo Jesus, que Deus em Cristo, Ele aplique cada palavra em nossos corações, Ele faça com que os nossos corações venham ferver cada dia mais, com poder, enxamador do Espírito Santo, para que possamos fazer a sua vontade, para que possamos andar de conformidade à palavra que tanto Deus, Ele nos ensina, através da sua maior revelação para com o homem, que é a Bíblia Sagrada. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso não vem do Senhor, isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso. Irmãos, essa pedra angular é a pessoa bendita de Jesus. Abram aí, Atos capítulo 4, versículo 11. A partir do versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes,
autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, quem são os construtores? O povo de Israel, que Deus chamara para representar ele no Antigo Testamento. E diz o texto sagrado que no poder desse Jesus, a quem o povo de Israel decidira crucificar, Pedro, que estava completamente inundado com o Espírito Santo de Deus, ele cura aquele aleijado. E Pedro diz: e vocês crucificaram esse Cristo, e vocês crucificaram esse Jesus. A pedra que vocês construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, ou seja, a principal pedra. Diz Pedro, numa frase que só em ouvir, lendo, eu me encho, irmão, do poder de Deus. E em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, a não ser no nome bendito de Jesus de Nazaré, a não ser no nome bendito do Filho de Deus, chamado Jesus, o Nazareno, o qual veio trazer salvação para nós, irmãos. Abram aí, Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. A parte do 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus pelo Espírito. Irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Versículo 8: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Irmãos,
como diz o texto aqui, versículo 42, Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus aqui nos ensina, nessa parábola, essa pedra que os construtores rejeitaram, como nós aprendemos nas Escrituras, pela Escritura, é o próprio Jesus Cristo. Os construtores são o povo de Israel que rejeitaram o Messias. Principalmente, irmãos, os líderes religiosos, os principais dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os estudiosos da época, todos rejeitaram no geral o Messias, grande parte da nação de Israel. Rejeitaram o Salvador, rejeitaram o próprio Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. Versículo 43. Versículo 43 diz assim: Portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Irmãos, Jesus agora, encerrando a parábola, ou fazendo a conclusão dessa parábola, ele diz: portanto eu digo que o reino será tirado de vocês e será dado um povo que dê os frutos do reino, ou seja, será dado aos gentios. O povo de Israel rejeitou. Os líderes religiosos que representavam, na verdade, eram responsáveis, na verdade, por ensinar a palavra, foram os principais que rejeitaram e ensinaram suas hipocrisias aos demais judeus. E o que é que Jesus diz na parábola? Fazendo a conclusão: que o reino de Deus será tirado daquele povo, como foi, e entregue a um povo que dê fruto, entregue aos gentios. Gilberto, interessante que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, tanto a Bíblia como também a história, que o povo de Israel, até o ano 66 da era cristã, mesmo Israel sendo uma província de Roma, Israel ainda estava ali em paz com Roma, mesmo não concordando com as atrocidades que Roma assim executava com o povo. Em 66 resolveram se rebelar contra Roma, até que em 70 o general Tito cerca a cidade. Havia um conflito ali interno entre os judeus, e a nação tinha se enfraquecido ainda mais. Tito, se aproveitando da situação, derruba os muros de Jerusalém, destrói o templo, mata muitos e muitos judeus, irmãos. Muitos são dispersos pelo mundo. E cumpriu-se o que Jesus Cristo disse aos apóstolos em 24 de Mateus: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o reino foi entregue aos gentios. Nós sabemos que temporariamente, porque como bem nos ensina a própria Bíblia Sagrada, que lá no capítulo 11 de Romanos, Deus ele fez uma aliança com Abraão, e essa aliança ela vai se cumprir exatamente da forma que Deus ele falou. Entretanto, irmãos,
essa nação pecadora aqui, que rejeitou a Jesus, eles perderam a salvação. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles deixaram a hipocrisia religiosa inundar o seu ser, ou o seu ser. Eles estudavam a Bíblia Sagrada. Eles ensinavam. Eles praticavam todos os atos litúrgicos ali que a lei requeria. Todavia, eles não colocavam em prática a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo de número 2, a partir do versículo 12, ele diz que os simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus. Mas aqueles que praticam a palavra. O próprio Tiago, irmão do Senhor, meio irmão do Senhor, ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica, de nada serve, irmãos. O que adianta eu pregar a palavra, eu ensinar a mesma, eu ser um leitor assíduo das Escrituras, e ao mesmo tempo eu não colocar nada em prática? Isso é hipocrisia, isso é fingimento, isso é ser um bom ator, fingir que é cristão e ao mesmo tempo andar pior do que Satanás, andar pior do que quem está no mundo. Irmãos, ou nós se convertemos de verdade, ou o reino, ou a salvação vai ser tirada nossa e entregada a quem quer. Porque Jesus, irmãos, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Até padrinho hoje está no fogo, viu, Beto? Toca fogo, Jesus, toca fogo. Toca fogo, Jesus. Jesus, irmãos, ele no evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 31, ele disse assim: aqueles que ouvem as minhas palavras. Eu vou ler o texto, irmãos. Oito, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, Jesus aqui diz algo que é muito correto, muito certo. Aos judeus que haviam crido nele, porque os judeus que ele tinha pregado nessa ocasião aqui, do texto que segundo escreveu o apóstolo João, eles tinham acreditado em Jesus. Aí Jesus falou para eles assim: olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, ou seja, se vocês praticarem as minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Irmãos, isso implica em dizer, ou em acreditarmos, que o simples crer na pessoa bendita de Jesus como Salvador, o simples frequentar a igreja, o simples ato de pregar a palavra de Deus, de ser um leitor assíduo das Escrituras, isso não quer dizer absolutamente nada, irmãos. O que importa é nós crermos em Jesus,
E para nos tornarmos discípulos dele, temos que permanecer nas suas palavras, ou seja, nos seus ensinamentos. Isso nos ensina, irmãos, o próprio Jesus nos ensina que se eu ouvir, se eu pregar, se eu ensinar, se eu for um frequentador de igreja, se eu for um religioso, se eu for batizado na congregacional do Calvário, ou na Assembleia de Deus, ou na Batista, ou na Madureira, seja lá onde for, mas se eu não colocar as palavras de Jesus em prática, eu não sou discípulo, eu sou um hipócrita. Portanto, irmãos, temos a obrigação de colocarmos essa palavra em prática, ou então o reino será tirado nosso, e nós iremos arder no inferno. É isso que Jesus Cristo ensina. Irmãos, aqueles judeus, irmãos, na época neotestamentária, eles eram extremamente religiosos. Entretanto, eram pessoas que não moviam nem o dedo mínimo de esforço para obedecer a palavra. E não é diferente hoje não, irmãos. As pessoas vêm para a igreja, cantam, pregam, são líderes religiosos, e o comportamento dessas pessoas nas ruas, irmãos, é vergonhoso. O tipo de roupa que usa, irmãos, escandaliza, banaliza o evangelho. Digo isso com vergonha, irmãos. Mulheres que se dizem cristãs, usando roupas que, na verdade, irmãos, nem toda praia a gente vê pessoas com esse tipo de roupa. É claro que roupa não salva, não, só quem salva é o sacrifício vicário de Cristo. A salvação é pela graça. Agora quem é lá de cima, irmão, quem é lá do céu, se veste também de conformidade aos padrões bíblicos. A Bíblia, irmão, vai nos ensinar que se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que pensar nas coisas lá de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. De outra forma, irmãos, nós ainda continuamos aqui no pecado. Não esqueço jamais a pergunta que um homem fez a Jesus: são poucos os que herdarão o reino dos céus? Jesus diz: esforçai-vos para entrar no reino. Esforçai-vos. Irmãos, não vão nessa ondazinha não, que a gente vai ser salvo de qualquer jeito, não. Vai não, irmãos. A salvação é dada àqueles que creem, que obedecem a palavra, que se entregam completamente a Cristo. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Irmãos, aquele que cair sobre esta pedra, quem é a pedra? Cristo, será despedaçado, e aquela sobre quem ela cair será reduzida a pó. Ninguém nem brinca com Jesus não. Ninguém nem brinca com Jesus não. Nem pense que vocês vão vir para a igreja, que eu posso vir para a igreja, que nós aqui temos o direito de vir para a igreja, pregarmos, cantarmos, ocuparmos esses bancos aqui, essas cadeiras, e depois termos uma vida profana, uma vida de desobediência, e que isso não vai nos trazer uma consequência. Traz, irmãos, traz sim. Ai daquele, irmãos, ai daquele por quem o escândalo vir, ai daquele. Versículo 45 e 46 diz assim: quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus,
compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Igreja, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas, não só essa, mas as demais parábolas, eles compreenderam que Jesus estava falando acerca deles. O que me chama bastante atenção, diácono Gilberto e demais irmãos, Alisson, que está auxiliando Gilberto, e nosso amigo Padim, que está aqui também, só cheio do óleo hoje. O que me chama bastante atenção é a questão de os fariseus e os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, a compreensão que eles tinham da palavra de Deus. Eles conseguiam, Gilberto e demais irmãos que aqui estão, entenderem a palavra, porque se eles não conseguissem entender o sermão de Jesus, a gente dizia, não, eles não entenderam, que eles sabiam que até a aplicação que Jesus estava fazendo, era com eles, ou neles, e mesmo assim, irmãos, eles não se arrependiam de seus pecados. Sabe por quê? Porque os chefes dos sacerdotes daquela época, os fariseus, eram homens que tinham uma extrema ou grande popularidade entre os judeus. Os chefes dos sacerdotes, eles viviam muito bem, obrigado, mantido pelos judeus. E eles não queriam perder esse status que eles tinham conseguido, essa popularidade, aquela vida regalada de prazeres, de boemias, e por isso se deixaram cada dia mais, e seus corações se endurecerem, e rejeitaram a pedra angular. Não é diferente hoje não, irmãos. Quando é pregado o evangelho do reino, o evangelho que transforma, o evangelho genuíno, o evangelho que salva e leva o homem para o céu, automaticamente, ao ser pregado esse evangelho santo e poderoso, há uma reação, irmão, dos pecadores muito grande. Reação essa que é contra o evangelho. Só que alguns decidem em seus corações seguir esse evangelho, outros rejeitam. E há uma indignação ou uma insatisfação muito grande entre alguns, entre aspas, ditos cristãos e ditos líderes religiosos que fazem parte hoje do cristianismo atual, quando ouvem esse evangelho, quando são repreendidos pela palavra de Deus, eles que têm uma popularidade extrema, conseguiram um status muito grande, têm uma vida regalada de bens materiais e prazeres, conseguido de uma única forma, mercadejando o evangelho. A primeira intenção, irmãos, que vem nos corações dessas pessoas, é exatamente matar, assassinar, exterminar os profetas de Deus, exterminar aqueles que pregam realmente a palavra de Deus. Irmãos, e essas pessoas até compreendem também a palavra, como aqui os chefes dos sacerdotes e os fariseus, mas não querem perder a sua popularidade, os seus prazeres, o seu status, ou seus status, deixar, irmãos, o seu reinado,
para se voltarem para Jesus. Uma coisa aprendemos aqui nesta noite. Jesus conta essa parábola e diz que o reino foi tirado dessas pessoas que foi feito o acordo e foi dado a outros, ou seja, aos gentios, tirado do povo de Israel. Da mesma forma, todos quantos estão usando o evangelho para enriquecimento ilícito, para status, para serem reconhecidos pela sociedade, para se autopromover, podem ter certeza, irmãos, ou essas pessoas se arrependem de seus pecados e se entregam verdadeiramente a Cristo, ou então, irmãos, essas pessoas vão perder a salvação, porque Jesus, ele não é bobo, ele conhece as intenções do coração, ele sabe com que intenção estou pregando aqui, ele sabe qual é a intenção que vocês estão ouvindo o sermão, ele sabe qual é a intenção de qualquer coração que possa existir na terra. Portanto, irmãos, ninguém pense que vai enganar o Todo-Poderoso Deus. Que Deus em Cristo, Ele aplique as suas palavras aos nossos corações. Que Deus em Cristo, Ele nos encha com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor, com as suas maravilhas. Ele nos encha com o seu evangelho, para que possamos fazer a sua vontade. Vamos orar ao nosso Deus, já encerrando o culto. E logo após, a bênção sacerdotal. Oremos. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, eu sou grato ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu, ou me concedeu esse privilégio de estar aqui para pregar a Tua palavra. Santo e eterno Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aplica, Deus, as Tuas palavras a cada coração que vai ouvir esse sermão. Aplica, Deus, as Tuas palavras a cada coração de cada servo do Senhor. Santo Deus, nos enche com o Teu poder, com a Tua graça, com o Seu amor. Deus, que toda hipocrisia, Deus, que toda hipocrisia religiosa que tem dentro de nós venha ser arrancado em nome de Jesus, Deus. Deus, eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos enche com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor. Deus, que nós venhamos transbordar do Teu Espírito, para que assim possamos fazer a Tua vontade. Deus, nos dá uma semana abençoada. Abençoa esse trabalho em nome de Jesus, me dá a direção. Usa, Deus, me usa como canal de transmissão da mesma. Nos faz, Deus, tomar as decisões corretas. Nos livra de todo tipo de mal. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Façam assim, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Amém.